Vamos meditar na palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 35. Gênesis 35, mais uma das muitas e muitas histórias bíblicas que o Senhor nos traz para o nosso ensinamento e edificação. Gênesis capítulo 35, do início até o versículo 15, os 15 primeiros versículos, portanto, leamos. Acompanhe-nos nessa leitura que diz assim: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com eles estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos, as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. Edificou ali um altar e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que chama Alom-Bacute. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome, e lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, os reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ele uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó chamou Betel. Senhor, nos guia mais uma vez na Tua palavra, que é vida, e nos traz a vida do Senhor Jesus Cristo. Nos edifica, nos ensina, Pai, e conduza todos nós como Tua igreja, segundo a Tua força, Tua bondade, na graça do Espírito Santo de Deus aqui presente. Amém. Irmãos, a Bíblia é cheia de histórias, muitas histórias, das mais antigas histórias. Nós somos seres que gostamos de histórias, não é verdade? Aliás, as ilustrações através das histórias nos atrai tanto que esse é o motivo que existem vários filmes, séries na TV e tantos tipos de contações de histórias pelos contadores de história desde a antiguidade, desde os rincões dos nossos países no interior, livros que contam vários tipos de histórias, sejam infantis ou sejam de adultos. Mas o Senhor Jesus contou muitas histórias através de parábolas, ilustrações, e Deus registrou na Bíblia histórias de várias pessoas, homens de Deus, homens perversos. Acontece que essas histórias foram registradas para isso, para nos ensinar algo, nos mostrar algo. Deus não esconde de nós as histórias dos homens da fé e nem da história dos derrotados. Deus traz a nós todo tipo de história para que aprendamos
Não sobre a história exatamente, mas as histórias são meios de aprendermos quem é o Deus da história, o Senhor. E aqui nesse contexto de Jacó, o próprio Jacó tinha esquecido da sua história e da aliança de Deus, que Deus fez com ele. Porque só para contextualizar-nos nessa porção da história de Jacó, dos patriarcas e do nascimento de Israel, a igreja do Senhor, só para contextualizar, Jacó já tinha visto ao Senhor em Betel, muito tempo atrás. Jacó estava, os capítulos anteriores mostram que Jacó havia fugido do seu irmão Esaú, por causa da questão da herança, da primogenitura, da bênção do seu pai Isaac. E quando Jacó foge, Deus aparece a ele. Deus aparece a Jacó num sonho, numa escadaria, em anjo. Deus fala com ele em Betel. Betel significa a casa de Deus. E Jacó dá o nome a esse local que Deus falou com ele, outrora, no passado, Betel, ou seja, casa de Deus. E Jacó já tinha adorado, erigido um altar ao Senhor muito tempo antes. Jacó lutou com Deus muito tempo antes. E seu nome já tinha sido mudado para Israel muito tempo antes. Que significa aquele que lutou com Deus. E Jacó ficou até sem conseguir andar por causa dessa luta. Então são histórias passadas que o próprio Jacó já tinha vivenciado na presença e a bênção de Deus. Jacó teve a bênção da reconciliação com seu irmão Esaú, já no passado. Deus já tinha prometido a ele, a Jacó, a aliança e a bênção e a paz e a prosperidade. Porém, apesar disso tudo, de Jacó já nos versículos, capítulos anteriores de Gênesis, mostra essa visão de Jacó, essa bênção de Jacó, essa aparição ao Senhor, essa reconciliação com seu irmão, a mudança do nome, a aliança de Deus com Jacó. Jacó já tinha tudo isso, mas apesar disso tudo que aconteceu, Jacó prosperando, crescendo a sua casa, se muda para uma região chamada Siquém, ou seja, terras de Siquém, que era um filho de um rei da região de Canaã. Só que naquele lugar que ele se muda, instala sua família, sua tenda e fica lá por uns bons anos, e começa a crescer ali na sua casa. Era uma terra pagã, de homens não tementes ao Senhor, que Jacó se instala com a sua casa. Só que nesse momento é que o mundanismo e a vivência cultural, o ambiente que ele estava morando com a sua casa, as terras de Siquém, é nesse ambiente que começa o problema. Jacó já não era mais aquele moço, já tinha realmente visto e ouvido a promessa do Senhor. Mas acontecem algumas coisas. O rei daquele local, o filho do rei daquele local, ou seja, o próprio Siquém, toma uma das filhas de Diná, umas filhas de Jacó, e viola a filha dele. Os filhos de Jacó, como Levi, um deles, Simeão e Levi, tomam a culpa, ficam irados com o príncipe daquele local, de Canaã, e faz uma armação. E nessa armação, que o príncipe daquele local queria se casar com a Diná, que foi violada, os filhos de Jacó armaram para que houvesse a morte, mataram os habitantes daquele local, dizendo, não, você pode casar com a sua irmã, com a nossa irmã, desde que você se circuncide, ou seja, desde que você se converta, seja um de nós. E aqueles ímpios assim fizeram. Quando aqueles homens estavam circuncidados, se recuperando daquele momento, estavam fragilizados, os cananitas ímpios, os filhos
de Jacó mataram todos aqueles homens, de maneira que houve uma revolta naquele local, porque eles foram dissimulados, os filhos de Jacó mentiram, talvez tivesse herdado até do próprio pai esse espírito enganador. E naquele local que Jacó morava com a sua família, houve uma revolta, porque os filhos de Jacó mentiram, enganaram, e houve morte e guerra naquele local, de modo que a família de Jacó passou a ser perseguida. Só que não era somente isto. Além da revolta, da perseguição, queriam matar Jacó e sua casa toda instalada ali, havia idolatria. A casa de Jacó estava contaminada com todo esse ambiente. É neste momento que entra o capítulo 35, onde Deus fala a Jacó. Versículo 1, relendo o versículo 1 apenas, que diz: Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença do teu irmão. O que isso na verdade significa, irmãos? Significa que Deus chamou a Jacó para retornar onde ele havia se perdido. Então queremos falar nessa manhã, brevemente, não se perca pelo caminho. Não se perder no caminho, em primeiro lugar, é atender ao chamado do Senhor. Deus nos chama a relembrarmos da aliança. Deus tem uma aliança conosco, como Deus fez com Jacó. Só que Jacó tinha esquecido de tudo, de quando Deus falou com ele num sonho, na escadaria dos anjos, que chamou aquele local de Betel. Quando Jacó luta com o anjo do Senhor e Jacó é abençoado e recebe um novo nome. Deus tinha feito a reconciliação entre Jacó e Esaú, mas Jacó vai morar num local onde ele se esquece de toda a aliança, e sua casa, idem. De modo que Jacó estava ali à beira da morte. Ele estava com promessa de ser todos mortos naquela região de Siquém que ele estava habitando, na terra dos ímpios cananitas. E Deus chama. Esse Deus chamar não é só um chamamento, Deus está convocando a Jacó. Jacó, levanta. Foge daí, saia da terra de Siquém e volte lá atrás, à terra de Betel, onde eu fiz uma aliança contigo, onde eu falei contigo pela primeira vez. Deus está convocando a Jacó a abandonar tudo que ele tinha colocado naquela terra e voltar ao passado, no local onde Deus tinha falado com ele. Nós temos a tendência de abandonar o Deus da aliança, esquecermos da aliança. E Deus está fazendo com que a gente volte a esses princípios. As dificuldades da vida e do mundo nos levam a isso, não é verdade? Jacó estava envolvido num novo ambiente, numa terra, e seus filhos idem, que eles foram envolvidos naquele ambiente, esqueceram, e os cuidados do mundo, o dia a dia nos afastam, nos fazem esquecer que lá atrás Deus fez uma aliança conosco. Nós temos que voltar à simplicidade do Evangelho. A gente quer colocar algumas pedras, algumas coisas no nosso caminho. Deus está nos chamando essa manhã para que a gente retorne, traga isso à memória. Lá no princípio, falando comigo, falando contigo, falando com todos nós. Lembre-se daqueles anos passados, ou para alguns o dia da conversão, um dia de fato, que você lembre da sua conversão, um dia que o Senhor falou contigo claramente, ou quantas vezes o Senhor tem falado conosco, e Deus torna a falar conosco. Só que os cuidados da vida, os cuidados do mundo, desde os cuidados essenciais e realmente necessários, como a nossa saúde, como as finanças, as nossas preocupações, a gente começa a nos perder no caminho. Continuamos no caminho, somos chamados, somos escolhidos, Deus tem uma aliança conosco, mas a gente se esquece dessa aliança.
O Senhor tem falado muito conosco esses dias aqui na igreja sobre aliança. E é verdade, mas Deus já fez uma aliança conosco. O fato é que de segunda a segunda, de semana a semana, a gente vai colocando coisas na nossa vista, à nossa frente, que querem, como pássaros, como aves de rapina, roubar-nos a alegria da aliança, o desejo, o compromisso com a aliança, o que Deus fez conosco. Então Deus está nos chamando para voltarmos naquele princípio. Quando Deus falou, nos chamou, nos colocou como parte da sua igreja. E nos leva a refletir, o que está nos tirando desse caminho, dessa lembrança da aliança? Muitas vezes são os muitos serviços, as muitas preocupações, até muitas vezes a atividade em excesso, seja até mesmo dentro da igreja, nos faz perder o foco, que é o Senhor, o Deus da aliança. Não é o serviço em si, mas a aliança com o Senhor, a aliança do serviço que Deus nos chamou. Para que Deus nos chamou? Para quê? É muito bonito falar que Deus tem uma aliança conosco, fez conosco, mas a gente se esquece desse compromisso. E a aliança envolve realmente compromisso, amor. O que Deus fala com Jacó e conosco? Fuja, saia daí, volte lá no princípio, volte, lembre-se de onde tudo começou, como era simples, quando Deus falava conosco, na simplicidade. Os judeus, isso foi uma crítica do próprio Cristo aos judeus, aos escribas, sacerdotes da época em que Jesus veio, que eles colocaram tanta carga da lei, tantos mandamentos em cima dos mandamentos do Senhor, não pode isso, não faça, deixe de fazer, faça aquilo outro. Tanta carga que eles mesmos não conseguiriam cumprir, mas cobravam os outros de cumpri-la. A gente quer colocar várias leis, pequenas leis, em cima do que Deus tem falado conosco. Como um subterfúgio, como uma maquiagem, porque a gente não consegue fazer. Pensamos que se a gente fizer isso ou aquilo, ou deixarmos fazer aquele jeito, daquilo outro, seremos abençoados. Não, mas Deus fala, você quer ser abençoado, Jacó? Saia daí, volte. Em segundo lugar, não se perca no caminho. Livre-se de tudo que não pertence à aliança. Aí a partir do versículo 2 ao 4 diz assim, então disse Jacó à sua família, a todos que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. E me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que pendiam das orelhas. E Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Veja bem, Jacó lembrava. Tanto é que ele fala aqui, vou voltar a Betel, o local que Deus falou comigo. O local que Deus me respondeu no dia da minha angústia. E Jacó estava angustiado de novo, porque os homens queriam matar a ele e a sua família e roubar todos os seus bens. É isso que o diabo quer. Nos matar a nossa vida com Deus, roubar a nossa família e tudo que Deus tem nos dado em prosperidade e providência do Senhor. É isso que o diabo quer até hoje. Só que nós escolhemos, às vezes, lutar com a nossa própria força. E Deus está falando para Jacó, não é a sua força, Jacó, é minha. Você tem que voltar lá atrás na aliança onde eu falei contigo. E Jacó bem sabia disso, o que ele respondeu para a sua família. Vamos recolher tudo, vamos voltar anos atrás, ao local Betel, onde Deus falou comigo. Não é Siquém. Vamos deixar Siquém. Voltemos a Betel. Siquém representa o mundo, Betel representa a casa de Deus. A casa de Deus representa a morada do Senhor, onde o Senhor habita em nós e conosco, a sua igreja. Então deixemos Siquém, que as coisas e os cuidados desse mundo, e voltemos à casa do Senhor, ou seja, a presença do Senhor. E Jacó sabia disso. E o mais estranho aqui é constatar que a casa de Jacó, ou seja, a casa de Jacó, que deveria ser referência do povo escolhido, dentro da casa de Jacó tinha deuses estranhos.
estatuetas, amuletos. E Jacó começa a recolher aquilo que o pessoal da sua casa tinha escondido ali, certos amuletos e deuses, pingentes, argolas, brincos. Não no sentido estético, mas esses pingentes e brincos eram sinais naquela época. Não é como a gente pensa hoje, né, de estética, maquiagem, não é isto. Naquela época, esses brincos, essas argolas, essas correntes, etc., eram um sinal de que aquela pessoa tinha feito algum tipo de pacto com algum deus estranho naquela terra, entende? Era um símbolo visível para aquela região. Você fez um pacto, você está adorando a um deus, um falso deus, então você vai ter que usar algum tipo de coisa, algum sinal no seu corpo, ou algum brinco, enfim. E tinha esses deusezinhos em forma de estatuetas na sua casa. E o que mais espanta é que o povo de Deus, na casa de Jacó, eles começam a trazer isso, e Jacó devia ter ficado espantado, né, com tanta coisa que apareceu. Ele teve que dar um fim naquilo tudo. Então, em segundo lugar, Deus fala: livre-se de tudo que não pertence à aliança. Deus nos chama primeiramente a voltarmos a Betel, a casa de Deus, a relembrar da aliança que Ele fez conosco. Em segundo lugar, Deus também exige de nós algo: livre-se de tudo. Livrar do fardo, do peso, das coisas que a gente tem como confiança, das nossas alianças. De repente, as nossas alianças são com pessoas erradas, são com situações erradas, com locais errados, até empregos errados, sociedades erradas, amuletos, nossos amuletos modernos. Não é possível servir a dois senhores, como Jesus Cristo já falou. Esses pequenos ídolos e sinais em forma de deuses, estátuas, brincos, pingentes e colares, nós temos os nossos de hoje em dia, não é verdade? E Deus está nos chamando para a gente se livrar disso, e temos que pensar: o que eu tenho que me livrar? E às vezes a resposta é muito fácil, porque Deus está falando com a nossa consciência. Se o Espírito Santo habita na igreja do Senhor, com certeza Ele está falando na sua consciência, como tem falado na minha. O que é que eu tenho que deixar? O que está impedindo a glória de Deus de fato? O que está impedindo a gente de avançar, de não ficar preso em Siquém, não ficar preso no local que querem me matar, que querem matar a minha família, que querem destruir tudo que Deus tem nos dado. É o que o diabo quer. Tudo que Deus tem dado a ti, dado a nós, o diabo quer roubar. E Deus com certeza está falando no nosso coração, na nossa mente, e vai falar durante essa semana. Deus, a nossa oração tem que ser essa: Deus, o que eu tenho que me livrar? Fala comigo, me mostra, me ajude. Porque isso impede a bênção de Deus. Como estava impedindo aqui a bênção de Deus aqui, na vida não só de Jacó, mas toda a sua casa. Às vezes isso impede a bênção de Deus para mim, mas não sejamos egoístas. Pode estar impedindo a bênção de Deus para a nossa casa. A gente tem que ser bênção para a nossa casa? Sim, claro. Isso é a casa de Deus, Deus e nós e nossa casa. Mas corremos o risco de não sermos essa bênção na nossa casa. E graças a Deus pelos nossos antepassados, que de repente foi o nosso bisavô, nosso avô, nossa avó, que ouviu a Deus, fez uma aliança, e isso passou de geração em geração até chegar a todos nós aqui. Graças a Ele, ao Senhor, que muitos que passaram aqui, como membros dessa igreja, como líderes dessa igreja no passado, de modo que estamos aqui hoje. Só que agora a responsabilidade é nossa para que isso continue para frente, nas gerações que o Senhor permitir, é claro, até a sua vinda. Só que para isso a gente tem que se livrar de tudo que não pertence à aliança. De repente, nos nossos ministérios, não só no nosso dia a dia, nosso trabalho, na nossa casa, mas também no nosso ministério, na nossa igreja, o que não pertence à aliança, irmãos, devemos tirar. Não importa.
Às vezes a gente quer colocar algumas leis, como os antigos fariseus, algumas coisinhas nos nossos ministérios, achando que isso vai fazer funcionar. Não é colocar nada. Na verdade, Deus está mandando, às vezes, tirar. Por quê? Tirar, nos livrar das coisas. Porque a gente está se livrando do próprio eu, do próprio ego. Porque basta uma coisa. Betel. Basta uma coisa. A presença do Senhor. Nada mais. Muitos ministérios são prósperos com a simplicidade que nós não aceitamos. Mas nessa simplicidade carrega a força do Todo-Poderoso, o próprio Deus presente. E não estratégias humanas. Porque não sendo assim, podemos passar vergonha, cairmos no pecado, cairmos na cilada do diabo. Que Deus nos ajude e nos traga à nossa mente: Senhor, quero retornar a Betel, a tua presença. Honrar a aliança. Mas em segundo lugar, o Senhor me chama para devemos nos livrar de tudo que não pertence à aliança. Então fala comigo, fala conosco, o que é? O que eu tenho que deixar para confiar somente no Deus, na casa de Deus, Betel, na presença do Senhor comigo. Em último lugar, passando isso, Deus renova a aliança. Deus restaura a aliança. Não que ele tenha esquecido a aliança. Não que ele vá fazer outra aliança. Ele vai restaurar a aliança no meu coração, na minha vida. O Senhor vai simplesmente lembrar: olha, no passado eu falei assim, vou falar de novo. Porque a gente é meio teimoso, né? É igual o sistema de educação, por repetição, até aprender. Então Deus, nessa passagem, com Jacó mais idoso, Deus fala tudo de novo. O que está escrito aqui, Deus já tinha falado, mas Deus repete a Jacó. A partir do versículo 5, quando Deus fala a Jacó, vamos ler do versículo 7. Edificou ali um altar ao lugar e chamou de El Betel, porque ali Deus revelou que fugia da presença do seu irmão. Ele voltou ao passado e lembrou: Deus falou comigo e me livrou da perseguição. Reconciliou com meu irmão. Versículo 9. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Novamente. Depois que Jacó jogou tudo e voltou, Deus o abençoou. E disse Deus: o teu nome é Jacó. Versículo 10. Já não te chamará Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Mas Deus já não tinha mudado o nome de Jacó? Sim. Deus já tinha mudado o nome de Jacó no passado. Jacó já sabia que seu nome era Israel. Isso aqui é uma repetição. Jacó, você esqueceu de tudo. Você está morando e vivendo, e o mundanismo entrou na sua casa. Não era assim. Volte. Vou ter que lembrar você que seu nome não é Jacó, seu nome é Israel. E nome, irmãos, na Bíblia tem um fator importante. Deus fala que nosso nome será mudado. Nosso nome significa identidade. O nome revela a nossa identidade. Mas o nome revelando a nossa identidade, qual é a nossa identidade como igreja? É Cristo. Quando Deus, através de Cristo Jesus, fala que mudará o nosso nome, está dizendo: olha, você será uma nova criatura. Nasceu de novo. Você levará o nome de Cristo. Hoje nós temos os nossos nomes e os nossos sobrenomes. Nosso sobrenome nos liga a uma família. Não é verdade? Pertence à família tal por causa do sobrenome tal. Mas pensem, nós levaremos um nome e um novo nome e o sobrenome de uma única família, a família de Cristo Jesus. A nossa identidade é a identidade da família do primogênito, Cristo. E quando Deus fala que Jacó, seu nome é Israel e não mais Jacó, está falando que você pertence a mim, uma aliança comigo, um novo nome, um novo sobrenome, uma nova identidade, regeneração, um novo nascimento. Isso faz parte da aliança. É uma lembrança de Deus a Jacó e uma lembrança de Deus para nós nessa manhã. Nós carregamos o nome de Cristo. E no futuro, em glória, isso será perpétuo, eterno e com mais intensidade, de maneira plena. Mas mesmo hoje carregamos o nome de Cristo.
a marca de Deus nas testas, na mão, ou seja, a palavra do Senhor, o testemunho de Deus. Temos que carregar o nome de Cristo em nossas mentes e corações, em nossas mãos, como o que fazemos, como testemunhas vivas e cartas abertas, como diz o apóstolo Paulo à igreja. E Deus está falando: Jacó, você esqueceu o seu nome, o seu testemunho. Você e tua casa estão dando mau testemunho aí, criaram uma guerra, mataram homens, está sendo perseguido, será morto. Esqueceu. Você lutou com Deus, foi abençoado e agora está lutando contra homens. Deus fez, a providência do Senhor foi tamanha que Jacó conseguiu voltar a Betel em segurança com a sua casa, que Deus colocou terror naqueles homens. Deus protegeu o caminho de volta de Jacó. Aqui o texto que nós vemos fala isso, que os homens que queriam matar a casa de Jacó não conseguiram, porque Deus aterrorizou aqueles homens de modo que eles ficaram atordoados. Então Israel, que lutou com Deus, agora estava lutando com homens. E Deus renova essa aliança em nós, nos traz de volta à memória. Porque quem sabe a gente está lutando com homens. Estamos lutando segunda, terça e quarta com homens, com coisas, conosco mesmo. E a gente deixou de confiar no Deus da aliança, que é o Todo-Poderoso. Deus se revela aqui no texto e fala que eu sou o Senhor Todo-Poderoso, versículo 11. Por que Deus fala isso? Eu sou Todo-Poderoso, Jacó. Não é você. Você se esqueceu disso. Você é Israel, que confia no Deus Todo-Poderoso. Você será multiplicado. Reis sairão de ti. Te darei uma terra. Tudo isso aqui é repetição. Ou seja, a sua identidade é essa. Por que você está vivendo assim, de maneira medíocre e abaixo do chamado? É isso que Deus fala conosco. Temos que trazer à memória, como diz lá em Lamentações 3, 21. Como o profeta Jeremias ora: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Deus Todo-Poderoso. Deixemos de lutar contra nós mesmos e contra os homens. A gente tem que voltar. Nós corremos o risco de nos perdermos no caminho, mesmo estando no caminho, que é Cristo. Então Deus nos chama, como chamou a Jacó, para relembrarmos dessa aliança. Mas também nos convoca a livrarmos de tudo que não pertence à aliança. Que o Espírito Santo esteja falando conosco. E Deus, por fim, restaura, renova a aliança, dizendo que eu sou Deus Todo-Poderoso. Para finalizar, o próprio Cristo relembra a sua igreja em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Cuide para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11 diz: cuide para que ninguém tome a tua coroa. Guarde a tua coroa. O inimigo, as coisas desse mundo, cuidado, essas aves de rapina tentam fazer isso, mesmo estando nós todos no caminho. E Jesus, revelando-se através do apóstolo João, estava falando para a igreja da época e para nós como a igreja universal de Senhor Jesus Cristo, de todos os tempos. Devemos guardar e lembrar quem é esse Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, que seja falada e guardada nos nossos corações, em Cristo Jesus. E sabemos que através do poder e a unção, e o Espírito Santo no meio da tua igreja que fala isso. Revela-nos que possamos amar o Senhor e fazer a tua vontade. Deixemos a Siquém, que é o mundo representado, e voltemos sempre, Senhor, ao ponto inicial, quando tem nos chamado, Senhor, que é o ponto inicial de Betel, a presença, a casa de Deus conosco, a própria presença do Senhor na minha vida, na vida dessa igreja, na vida dos meus irmãos, na vida da nossa família. Em nome de Cristo Jesus, oramos, confiamos e aguardamos. Amém.